para a construção do Museu Virtual Afro Brasil Sul. E, como o próprio nome fala, né, ele tem por foco trabalhar com a cultura afro-brasileira. Deixa eu passar mais um. Deixa eu passar aqui. Com a cultura afro-brasileira, especialmente também por quem sou dentro deste universo, que é a Universidade Federal de Pelotas. Então, se nós formos considerar os docentes na universidade, hoje nós somos por volta de 1.300. Nestes 1.300 professores, nós chegamos a 30 professores negros, né? Quando eu adentrei o FPEL em 2008, nós éramos ainda menos, um número ainda menor, e estando nesse espaço, e por conta das cotas raciais que aconteceram em um determinado momento, era fundamental que também estivesse contemplado na universidade este campo do saber e esta abordagem. Por que falo isso? Porque o museu também, né, é um ato político, é uma expressão política. Né? E a partir do que nós valorizamos e da cultura, da forma como nós abordamos, nós também vamos fortalecer uma determinada categoria, uma determinada classe. E é necessário que, especialmente neste município, né, e nesta universidade, a cultura negra, a valorização, né, das pessoas que me antecederam, não só familiares, mas as pessoas negras de uma forma geral, que construíram, né, Pelotas, e por isso falo especialmente Pelotas, né, porque foi a partir da força de trabalho de escravizados que se constituiu o patrimônio histórico material, hoje tombado pelo IFAM, e também imaterial, né, onde nós temos várias manifestações, festividades, né, e também a culinária local, que remete à contribuição negra. Então, era algo que se fazia necessário por muito tempo, e felizmente hoje nós temos as ferramentas necessárias para implementá-lo. Então, eu trago como dado, porque, por vezes, o nosso discurso precisa ser fortalecido por dados estatísticos, e aí eu trago, para começar essa fala, com um dado de uma pesquisa feita pela CUFA, Locomotiva, que aconteceu agora já, pós início de pandemia, onde fala sobre o que é o racismo, porque quando a gente fala de cultura negra, nós não estamos falando também de que posição que essa cultura negra ocupa, o quanto ela é valorizada, e quanto que as pessoas que a desenvolveram são tratadas e são vistas na sociedade. Então, eu trouxe um dado onde faz uma análise, e que todas as pessoas pretas sabem do que se está falando, que trata, então, de quantas pessoas já foram seguidas por seguranças em lojas ou shoppings. Né? E aí, em azul, a gente tem marcado as pessoas negras, e em verde, as pessoas não negras. Então, num comparativo, conseguimos perceber que, na sua grande maioria, as pessoas negras são seguidas na loja sem motivo aparente, digamos assim. Né? Porque a única coisa que nos diferencia é a cor da pele, e pela cor da pele não poderá se ver se existe uma condição social que permita fazer uma compra, né, no comércio ou não. Depois, a segunda análise se refere a: pediram na escola ou trabalho para você prender ou mudar seu cabelo. Né? Então, também isso que faz parte do fenótipo da etnia negra, e que por muitas vezes, tanto no ensino fundamental, quanto no nível médio, e por vezes até na universidade, às vezes não com palavras, mas com atos ou com olhares, né, existe uma certa reprovação para o tipo de cabelo. E aí a gente tem também, na sua grande maioria, as pessoas negras que responderam que sim, que isso já aconteceu. E a terceira questão, então, pergunta: se já evitou usar algum tipo de roupa, acessório ou penteado ao sair de casa por medo de ser confundido com assaltante? E aí, novamente, nós temos como maioria as pessoas pretas. E aí nós temos, não por suas vestimentas comuns, mas às vezes pelo seu vestuário religioso.
né? E aí nós formos ver no Rio de Janeiro, existem algumas pessoas que têm que esconder o seu fardamento religioso por medo de serem atacadas ou violentadas, né? E aí eu posso falar também, enquanto professora negra, que até o final do meu estágio, enquanto professora, eu usava cabelo liso e não usava as roupas que hoje eu utilizo, que se eu quero vestir com uma bata africana, eu coloco, ou seja, muitas roupas que remetem à cultura africana e afro-brasileira, hoje eu utilizo. Mas por medo de reprovação, né? Eu não posso dizer que em algum momento eu fui reprovada, não fui, né? Mas às vezes os olhares falam muito. Tem alguma interferência. Até o 4º ano, na universidade, eu utilizava cabelo liso, né? E se forem procurar as fotos mais antigas, vão encontrar. Então, estes são elementos que também, através das representações, através das referências, dos registros que nós vamos trazer no museu, nós vamos poder reduzir os malefícios que esses tipos de preconceito trazem. E aí vem a posição, né? No momento que eu passo a ser uma professora universitária, que eu passo a conviver com muitos alunos, com muitos servidores, se eu ficar de braços cruzados, porque eu estou numa condição melhor, deixar com que as opressões e que esse racismo permaneça, então eu vou estar do lado do opressor, né? Como disse Desmond Tutu, e este não é o meu papel e nem a minha forma de agir ou pensar. E por conta disso, né, eu adentrei a universidade em 2008. A partir de 2009, nós já constituímos um grupo de extensão e pesquisa, de nome Design, Escola e Arte, que tinha por finalidade de cumprir a Lei 10.639, a partir dos conhecimentos repassados, né, e construídos no curso de Artes Visuais da licenciatura, e por conta de todas essas ações de extensão universitária no campo da educação, da valorização, do enfrentamento ao racismo, eu fui convidada em 2016 para, a partir de 2017, estar à frente do Núcleo de Ações Afirmativas e Diversidade. Então, este ato, né, de estar lá e de empoderar tanto os alunos da graduação quanto pós-graduação que iam acessando através das cotas raciais à universidade, e que fez com que, após a saída, e nós nos unimos, né, numa filosofia africana que se chama Ubuntu, que diz que unidos nós somos um e unidos nós somos fortes. E aí unimos-nos todos, independente da etnia, independente da formação, representantes da sociedade civil, da prefeitura, servidores da universidade, alunos, e realizamos, né, uma implementação de política de ações afirmativas, tanto na graduação quanto pós-graduação, e o final, né, quando eu saio em 2019, eu escrevo, então, este livro, né, cuja capa foi elaborada por um aluno negro do curso de Artes Visuais e Licenciatura, o Matheus Borges, e nas suas laterais, e por isso eu trago essa imagem, existem símbolos africanos que nós chamamos de adinkras, que cada um deles tem um significado, e que se nós prestarmos atenção nas sacadas que nós temos em muitos prédios na área histórica da nossa cidade, nós temos essas imagens, porque nós tínhamos também africanos com grandes habilidades para trabalhar com metais. E aí eles reproduzem, nestas sacadas, essas figuras, essas imagens de adinkras. E elas, então, também aparecem na capa do livro, com a simbologia relacionada ao seu conteúdo. E aí, então, neste livro, né, eu falo sobre ações afirmativas, mas também sobre o artivismo, ou seja, o ativismo através da arte, o ativismo através da sensibilidade. É muito mais fácil nós conversarmos e, de uma forma sensível, mostrar outros pontos de vista do que simplesmente através da discussão, né, ou do conflito. E o museu, então, é também uma forma dessa ação. Pena que tinha uma imagem aí que não está aparecendo. Não sei o que aconteceu. Uma pena. Depois eu vou ver se eu mostro para vocês. Que imagem que eu tinha aí? Eu trouxe imagens de quando eu estive estudando em 2015 em Portugal, porque esta ideia de construir um museu focado na contribuição negra já vinha de muito tempo.
E em 2015, então, eu fui para Portugal a fim de verificar o quanto a cultura portuguesa tinha sido influenciada por africanos que lá viviam desde volta de 1975, né, quando aconteceram a independência das colônias portuguesas e muitas das pessoas africanas que eram a favor do governo português se mudaram para Portugal. E também quando Portugal passa a fazer parte da... faltou a palavra agora. Que deu origem ao euro. Daqui a pouco eu lembro o nome da política. Tá? Muitos africanos vêm trabalhar no campo da construção civil, então, realmente, o percentual de africanos que vive lá é muito grande. E existe um museu, o Museu Michel Giacometti, na cidade de Setúbal, né? E que trabalha com as tardes interculturais, onde as pessoas fazem parte de vivências, que é uma cidade cosmopolita, existem várias culturas neste local, e as pessoas, então, um sábado no mês, é destinado a uma determinada etnia, e aí eles fazem, então, várias ações e representações culturais, e cada um dessas etnias conta um pouco de suas vivências. Então, na verdade, o museu deve ser, né, um espaço fascinante, onde se descobre, se aprende, e nele se amplia o conhecimento e se aprofunda a consciência da identidade, né? E era exatamente o que se verificava neste lugar. E aí eu trago uma frase de Hugues de Varini, que é quem me inspira, né? E a partir do momento em que eu li um de seus livros, As Raízes do Futuro, o patrimônio a serviço do desenvolvimento local, isso fez toda a diferença, né? E que me auxiliou muito para que fosse produzido, então, um documentário, ainda em 2015, então, parte da bolsa de pós-doc que eu recebi da CAPES, eu comprei um equipamento, fiz todos os registros, né, a nível de vídeo e também fotografia, e isso deu origem ao documentário que eu utilizo até hoje para ministrar aulas de arte e cultura afro-brasileira e trabalhar com as várias contribuições. Então, Hugues de Varini, o qual me inspira, ele é um francês que viveu muitos anos em Portugal, e ele que eu posso dizer que é das pessoas, né, das personalidades principais que trabalha, então, com a museologia social, onde nós temos, né, pontos cruciais, digamos, né, em 1972, em Santiago do Chile, e depois em 1992, onde há uma profusão maior, que passa a ver o museu de uma forma diferente, né? Ele deixa de ser um lugar onde ficam armazenadas as conquistas, que foi assim que ele surgiu. Ele era uma dependência dentro das residências, onde estavam lá os elementos que representavam as conquistas de determinados povos, de determinados espaços. E aí vem esta nova visão de um museu que vai ser construído e direcionado para a comunidade ou para os grupos sociais, e lá vão estar os elementos representativos da sua cultura. Então, este livro ele é maravilhoso, e ele que também me inspirou para que tivéssemos, né, agora encaminhado em a implementação do Museu Afro-Brasil Sul. E aí eu trago uma outra informação ainda, que fala sobre os museus na atualidade. Parte das informações eu retirei também da pesquisa locomotiva da CUFA, e parte de um outro espaço, onde ele fala o número total de museus que havia no Brasil, então 3.789 museus, e o número de visitantes também em 2017. Isso nos permite... Eu estava olhando ali os avisos, mas acho que as imagens estão aparecendo. Isso nos permite concluir que 1/4 da população apenas costuma visitar os museus, né? Que é pouco. Então, também é necessário que nós utilizemos novas políticas, né? Ou novas estratégias para que as pessoas vão até os museus, né? Até para que aprendam, né? Muito melhor nós irmos até os museus, conhecermos os elementos que fazem parte da história e da cultura, do que estarmos apenas nos livros ou estarmos apenas na internet. Então, o Museu Virtual também vem tentar diminuir, né, esta realidade que nós vemos.
Também é importante mencionar que, a partir desse número de museus que nós temos no Brasil, né, então, próximo de 3.800, muito poucos são focados na história e cultura negra. Né? Eu posso arriscar a dizer que nós não chegamos a ter 10% desses museus focados na cultura negra, e muitos desses que temos hoje também se alinham e trabalham a partir da nova museologia. Por que eu mencionei esses 10%? Porque, se nós formos ver, né, não só no espaço do museu, mas no espaço midiático, e se isso acontece no espaço midiático, ele é visto enquanto realidade, porque nós, em grande parte do nosso tempo, ou nós estamos linkados à TV, ou nós estamos linkados à internet, e lá é onde aparecem as informações. E, a princípio, parece, né, nesses espaços, que não existem pessoas negras no sul do país. Digo especificamente, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, aqui eu trago os dados, né, do censo de 2010, onde aparece, né, enquanto realidade para Pelotas, 82% da população branca. Quem vive em Pelotas sabe muito bem que esse dado não reflete a realidade. E eu posso dizer também que esta informação é consequência também do racismo. Porque se as pessoas negras sofrem racismo, por que eu vou querer me dizer negra? Não. Então, se eu for parda, ou se eu for parda clara, é melhor que eu não diga que eu sou negra, para não sofrer, né, o que seguem, o que sofrem, e que nós podemos ver ali nos primeiros dados mostrados pela pesquisa locomotiva. Então, o museu também vem para suprir essa necessidade, que possa auxiliar a nível de identidade, e para que as pessoas, se valorizando e valorizando a cultura, se percebam, se enxergam e se construam como realmente são, ou seja, essas pessoas negras. Se nós formos falar da realidade da Universidade Federal de Pelotas, hoje nós temos por volta de 20 mil alunos, e desse total, nós temos por volta de 20% também de alunos negros. Então, importante também que este museu virtual se faça no espaço midiático, né, o espaço virtual, digamos assim, não midiático, mas virtual, da universidade, para que essas pessoas também se percebam enquanto fazendo parte desta comunidade. Cabe também salientar que até 2017, né, o Núcleo de Ações Afirmativas e Diversidade, ele era apenas um título e um nome, né, na página da UFPEL, e nós também, juntamente com alunos dos cursos de artes visuais, licenciatura, e também de cinema, construímos a página que hoje existe, né, do Núcleo de Ações Afirmativas e Diversidade, com toda a legislação, regramento, os boletins, né, onde são listadas as pessoas que acessam as cotas raciais, ou seja, também essa visibilidade passou a acontecer e vem acontecendo, né, ao longo dos anos de um determinado momento para cá. E aí, né, eu já venho falando por alguns momentos, mas trago novamente o questionamento. Então, por que é importante a existência de um museu focado na cultura negra? E aí vem a resposta. Porque quando se trata da história negra no Brasil, o desafio é preservar algo que não está escrito, seja pelas limitações legais de estudo, seja por uma tradição que se perpetua na oralidade, e seja por consequência histórica. Se nós formos rever na história, que na Constituição de 1837, os negros e as pessoas com doenças contagiosas eram proibidas de estudar. E por conta disso, então, muitos não puderam. Após a abolição, negros foram libertos, né, e passaram da condição de escravizados à condição de desempregados, e a única possibilidade de passar as histórias foi na forma oral. E aí, neste ponto, né, muitas mulheres trabalharam,
para que seus filhos pudessem estudar, e aí onde nós vamos ter as primeiras mulheres professoras, os primeiros homens militares, e aí a história passa de ser oral, e nós temos aí também um grande ícone, que foi Abdias do Nascimento, né? Um senador, e que criou, então, o Teatro Experimental do Negro, e com a arte também fez com que as pessoas passassem a se alfabetizar. E aí, então, só a partir do século XX é que nós temos uma parte da história negra, né? Então, esse resgate é muito importante. Também, antes de eu ser professora universitária, eu trabalhar na rede de ensino pública e saber que nos livros, quando se fala de contribuição negra, de história onde os negros fizeram parte, só se encontra imagens dos negros enquanto escravizados, enquanto castigados. Então, nós queremos contar uma nova história, onde nós possamos ver todas as personalidades que resistiram, né, e possibilitaram mudanças na realidade que aconteceu. Então, trago exemplos aqui, né, que são importantes com que os jovens fiquem sabendo, que as crianças fiquem sabendo. Por exemplo, que existiu uma imprensa negra no Brasil, e que dessa imprensa negra, Pelotas também fez parte. E que nessa imprensa negra nós tivemos, então, o jornal Alvorada, né, que foi fundado em 1907, que nós temos descendentes de fundadores, que também nós já estamos entrando em contato, e que nós vamos produzir podcasts contando essa história. Que nós temos, por exemplo, a Catarina Mota, cujos seus antepassados, né, também fizeram parte deste jornal, que ela tem exemplares também desse jornal, que nós haveremos de escanear e possibilitar que a comunidade possa conhecer. E aí eu falo comunidade de uma forma geral, né, porque para que também se desconstrua o racismo, é preciso que negros e não negros conheçam a história para que saibam que aquela visão positivista do início do século XX não existe mais, e que negros e não negros têm as mesmas condições intelectuais, e a única coisa que nos diferencia realmente é a cor da pele. Também a Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Porto Alegre, uma igreja do início do século XIX, onde haviam as irmandades de negros forros, que reuniam verbas também para comprar a liberdade de outros negros. E nós tivemos várias outras irmandades no Rio Grande do Sul, e que muitas vezes na escola também não é visto. Isso, então, coloquei apenas alguns exemplos. E aí, por que o museu virtual? Primeiramente, porque muitas vezes, né, já houveram tentativas de criação de um museu físico, e por uma série de empecilhos, esses museus não chegaram a ser construídos. Então, nós tivemos como personalidades importantes no Rio Grande do Sul, Oliveira Silveira, né? Tivemos também Sátira Machado, que alguns dias atrás esteve conosco em um webinar, contando sobre essa história, e o Museu Virtual ele tem a possibilidade de ser acessível a todos, e digo todos a nível de mundo. Por quê? Seja na escola, seja no computador, seja através do telefone celular, será possível conhecer os patrimônios, será possível nós conhecermos a história oral, né, através de várias ferramentas que estarão disponíveis também nesse museu virtual. E aí aquilo que parecia invisível, né, uma cultura que parecia invisível, passará a ter visibilidade em todos os meios. E aí eu trago, então, algumas imagens de ações de educação patrimonial, também realizadas lá em Portugal, né, em Setúbal, num bairro onde viviam ciganos, portugueses e africanos de Moçambique, Cabo Verde, Angola. E essa foi numa associação onde as crianças passavam a tarde, onde nós vimos o filme Quiricu, e depois produzimos animais, então ali ela fez a girafinha, né, a partir de material reciclável, com rolinhos de papel higiênico. Ou seja, com material muito simples, nós podemos também desenvolver ações, e esse museu virtual, sendo acessado pelos professores, né, eles poderão, não, então falo, em tempos de pandemia, posso mandar imagens, né, e posso mandar filmagens para que os alunos possam construir, mas depois poderão, quando isso tudo passar, poderão construir com seus alunos e fazer uma
uma abordagem, né, em termos de história, em termos científicos, em termos culturais. Então, ali aparece primeiro a menina fazendo a girafa, depois uma outra fazendo uma máscara africana, e vocês podem ver o orgulho que ela ficou, né, quando concluiu. Isso permite também que uns vão conhecendo aos outros no que se refere aos seus traços fenotípicos. Né? A questão do nariz, a questão da boca, a questão do cabelo, e que se possa prestar atenção que são apenas diferenças fisiológicas, nada mais do que isso. Então, nós podemos trabalhar também várias questões através da educação patrimonial e também a nossa pretensão realizar atividades nesse sentido. Quero também mencionar, e por isso coloquei aí, Tainacan, que é um software, né, que atualmente ele já está instalado na rede de museus da Universidade Federal de Pelotas, que vai nos permitir construir estas exposições virtuais. Né? Ele foi desenvolvido por um professor da Universidade de Brasília, professor Dalton Martins, acredito, espero não enganar o nome, mas creio que sim, Dalton Martins, que eu o conheci no final do ano passado, que foi quando alavancou a ideia do museu virtual, através de uma oficina, né, ministrada na Feira do Patrimônio do Piauí, e que então ele se dispôs, né, se propôs a nos auxiliar para que a gente pudesse constituir. Então, se vocês visitarem um museu virtual neste momento, nós não temos muitas informações, porque estávamos aguardando a instalação desse plugin Tainacan no museu virtual. Mas digo que a partir de 30, no máximo 60 dias, vocês já poderão ver, né, conhecer um pouco da história e cultura do sul do Brasil expressa neste espaço. Trago aqui também o que a gente tem enquanto realidades, né, em termos de museus, na rede de museus da Universidade Federal. E que também a gente consegue perceber essa lacuna que existia, né, a partir dos focos de cada um desses museus. Então, são importantes, né, nas várias áreas que nós temos na Universidade Federal de Pelotas. Hoje nós temos 95 cursos de graduação, 38 cursos de pós-graduação, mas realmente, né, nós temos alguns elementos que fazem referência à história e cultura negra, mas na sua totalidade, ou focado na cultura negra, especialmente, nós não temos. Então, nós também, enquanto iniciativa, viemos contribuir para que a gente tenha uma nova abordagem dentro deste espaço. E aí trago essa frase, né, que retirei do Diário Popular, que diz que se o purgatório dos escravos se tornasse o local de preservação da história de seus descendentes, né, que aí a figura tapou o S, havia ali, tá? Que é exatamente o que vai acontecer. Todos nós sabemos, né, na história, que o castigo dos negros fujões, quer do Rio de Janeiro, quer do norte do país, eram serem vendidos para o Rio Grande do Sul, por conta do maltrato, por conta do frio que passavam, por conta de que era muito fácil comprar um escravo, então se ele adoecia, ele era morto e outro era comprado, então a média de vida dos negros escravizados era por volta de 30 anos. Então nós temos histórias muito tristes, e aí, quando a gente vê, às vezes, né, e aí é uma visão minha, né, quero deixar bem claro, as fotos de formaturas feitas nas charqueadas, a gente pensa que lá estavam os nossos antepassados que morreram e sofreram lá. Então, para nós, não é nada agradável estar nas charqueadas e ir, enquanto um aluno ou enquanto formando negro, fazer fotos nas charqueadas. Então, trazer um museu também com outras visões, com as visões de resistência, com os quilombos que existiram e que ainda existem no Sul, que eram espaços para resistir, para tentar fugir de todo esse sofrimento, também é por demais importante. E aí, algumas imagens estão fugindo, não sei o que está acontecendo. Aqui eu tinha uma imagem da Semana da Consciência Negra de Arroio Grande, tá? Depois, se for possível, eu mostrarei no final. Que demonstra que ao longo desses anos que eu estou na universidade, muito eu tenho entrado em contato com outros municípios, com outras prefeituras, fazendo palestras, buscando o cumprimento da Lei 10.639, de maneira que os alunos conheçam só a história e cultura de uma forma geral, né, todos os alunos, e que haja valorização, né,
da cultura negra, e por conta disso conheci muitos professores, né, de Pedro Osório, de Arroio Grande, de Rio Grande, né, e por conta disso também houve esta potencialidade para que nós pudéssemos construir esse museu. Então, aí nós temos a formação desta equipe que trabalha, né? Nós temos 2 projetos, um projeto de pesquisa e um projeto de extensão universitária. O projeto de pesquisa, ele vem trabalhando na forma de pesquisação, para a construção do acervo, para a questão também legal. E aí nós temos, então, enquanto parceiros, Universidade Federal de Pelotas, Universidade de Brasília, Universidade Federal do Piauí, o IFRS Campus Rio Grande, né, que vem, então, contribuir, e cada um contribui da forma que lhe é possível. A Unipampa Campus Jaguarão e também a Universidade Católica de Pelotas. Nós temos profissionais, nós temos graduandos, nós temos bacharelandos das mais diversas áreas, professores com PhD, professores com doutorado, professores com mestrado, e cada um dentro das suas potencialidades, dentro do seu conhecimento profissional e das suas vivências, vem trabalhando. Esse projeto ele foi aprovado em novembro do ano passado, ou seja, não existia a pandemia. Então, nós tivemos também o desafio de, a partir de março, a partir de diferentes espaços geográficos onde nós estamos, né, nos localizamos, conseguirmos nos comunicar. Então, o desafio foi também tecnológico, também digital, e aos pouquinhos, e perdendo medo, com muita coragem e com muita vontade, nós viemos trabalhando, né, e já estamos desenvolvendo várias ações que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, né? Então, aqui eu trago a equipe, agora parou um pouco, né, nós chegamos em 40, e eu digo, a gente vai ter que, mais pessoas estão querendo vir, estar junto conosco. Nós temos também intérpretes de Libras, né, trabalhando, então tivemos que parar um pouco. Estão chegando também programas de pós-graduação vindo nos auxiliar, né, que tem muitas pesquisas desenvolvidas neste campo e serão muito bem-vindas. Eu só peço que tenha um pouquinho de paciência para que a gente possa responder, porque, na verdade, hoje nós temos apenas um bolsista, né, mas estamos fazendo contatos com várias outras instituições para estabelecer parcerias e para que o trabalho seja ainda mais profícuo. Então, esta é a função ou o objetivo do Museu Afro-Brasil Sul: divulgar patrimônios culturais e materiais invisibilizados no cotidiano, na cidade e também nos espaços midiáticos. Nas nossas pesquisas, todas as imagens estão sumindo, uma pena. Nós temos, por pretensão, né, e tudo que eu estou apresentando aqui foi construído coletivamente, definido coletivamente, né? Nós temos reuniões quinzenais, então nós focamos, nesse primeiro momento, em alguns temas principais. Então, o primeiro seria a riqueza patrimonial dos quilombos. Então, também nós temos um acesso, especialmente aos quilombos de Piratini, mas estamos esperando também, né, que as outras comunidades de quilombolas venham a nos encontrar, a entrar em contato conosco, a fim de que nós possamos fazer os registros, né, tanto fotográficos, quanto de vídeo, e quanto também quanto a sua história oral, que nós podemos fazer a partir da produção de podcasts. Também os clubes sociais negros, porque no início do século XX os negros não podiam pular um carnaval na rua, então eles se reuniam nesses clubes sociais, que passaram a ser também espaços políticos de discussão, de definição de políticas de ascensão social. Então nós temos clubes sociais de Pelotas, de Jaguarão, de Arroio Grande, de Rio Grande, e as pessoas aos poucos estão trazendo também referências para que possamos apresentar toda a sua riqueza.
Estamos focados também em termos da culinária e também da religião, né? Onde nós temos a Umbanda, nós temos o Batuque, nós temos o Candomblé, nós temos também pratos típicos da nossa culinária que vêm, né, que provém da religião. Por exemplo, a canjica que nós comemos. Em termos de culinária, e aí não estou linkando a religião, mas em termos de culinária, nós temos, por exemplo, o mocotó, né, que ele advém do que os escravizados se alimentavam, que era dos restos, né, do que não era aproveitado, né? E o mocotó, se nós formos comparar com pratos africanos, ele é muito parecido com a cachupa, que é um prato típico de Cabo Verde e também de Angola. Então, enquanto eu estava vivendo, né, lá em Portugal, aprendi a fazer esses pratos também, e se no futuro nós tivermos um museu físico, já os convido para comer a cachupa que eu aprendi a fazer e poderei preparar para que possamos degustar. Personalidades negras, então quais foram as primeiras e primeiros homens negros, e aí também nós temos esse desafio, como construir um acervo em tempo de pandemia, e a forma como nós encontramos de resolver esse problema foi que as pessoas negras que fazem parte do grupo de pesquisa seriam os próprios objetos de pesquisa. E aí nós fomos para os nossos álbuns de recordação, buscar essas fotografias e descobrimos também virtualmente de que forma aquelas pessoas que vieram contribuir com fotografias e que não fazem parte do grupo de pesquisa, de que forma elas poderiam assinar um termo de liberação de imagem para que nós pudéssemos postar num espaço que nós já estamos utilizando, um espaço virtual que nós já estamos utilizando, para postar, então, seus registros e a sua história. Então, atualmente, os pesquisadores estão realizando o inventário das contribuições nos municípios de Pelotas, Rio Grande, Arroio Grande, Jaguarão, Cerrito, Canguçu e Porto Alegre, que é onde nós temos, então, professores, os outros, né, demais profissionais, também graduandos, e que estão entusiasmadíssimos, né, pesquisando. Então, nós nos comunicamos por WhatsApp, nós estamos divididos em subgrupos no WhatsApp, conforme a cidade, nós já temos os temas principais, e aí, conforme vamos delineando, né, passo a passo, essa pesquisa ela vai, então, sendo desenvolvida. Aí, cortou um pedacinho, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Então, o que consta ali no início que está um pouco cortado? A nova museologia propõe, então, uma prática cotidiana na sua maneira de agir. O conceito valioso da pesquisa participativa está intimamente ligado à educação popular. E aí esta pesquisa participativa está acontecendo, onde a Rádio de Arroio Grande, por exemplo, vem contribuindo, né? Então, também divulgando a existência do Museu Virtual. Estamos utilizando também o espaço do Facebook, do Instagram, falando que nós estamos, então, construindo o acervo, e as pessoas, né, este grupo de pesquisa, né, as pessoas que fazem parte desse município, que são professores, que são educadores, eles é que estão definindo quais são as prioridades a serem apresentadas no museu. E desta forma, então, é que nós estamos construindo todo esse trabalho. Temos também um grupo fechado lá no Facebook, que é onde tem o nosso banco de dados, digamos assim. Porque como existem pessoas das mais diversas áreas, né? Então, museólogos, cineastas, contadores, professores de história, professores de geografia, eu enquanto arquiteta, então é preciso que a gente tenha uma formação básica comum. Então, todos aqueles elementos, né, e referências que nós vamos encontrando que possa ser útil à formação dos seus componentes, nós organizamos. Então, a gente pode ver aqui que são organizados por tópicos, e conforme a dúvida e conforme a necessidade, cada membro, então, vai procurando a pasta e buscando ali os conteúdos relacionados a cada um dos assuntos. Quando temos avisos importantes, são colocados aí, e no WhatsApp, né, existe também um único grupo. No WhatsApp é colocado apenas quando nós temos reuniões, né, e que temos que agendar reuniões, então é para momentos pontuais, vão estar no WhatsApp. E a construção,
né, bibliográfica, digamos assim, as referências, nós colocamos, então, neste espaço onde nós temos o grupo do projeto. Então, neste momento, nós estamos paralelamente construindo o acervo, criando textos para postagem no Instagram, mas a partir de setembro nós vamos então também começar a desenvolver e a criar atividades pedagógicas que poderão ser desenvolvidas a partir do acervo que estará se constituindo. Aqui aparece então o museu, que por enquanto está nesse endereço, mas tão logo passo para o outro, a gente também vai buscar fazer um redirecionamento que mesmo que as pessoas digitem este link, vai acessar o novo, porque a partir da instalação do plugin Tanacan, ele vai mudar o endereço, mas existe essa possibilidade, né? Então, a gente tem uma página inicial, onde nós explicamos, então, qual é a missão do museu, e o que as pessoas vão encontrar e qual, né, a sua função, a ficha técnica com todas as pessoas que fazem parte, e aqui um contato para que as pessoas que acessem e que tiverem elementos que podem ser fantasias, também, né, o carnaval também é um dos elementos que nós estamos pesquisando, fotografias antigas, pessoas que fizeram, né, parte das diretorias de determinados jornais. Então, essas pessoas podem nos contactar por aqui e nós, então, iremos ao encontro delas, que se tiverem registros fotográficos, nós faremos o escaneamento e devolveremos a fotografia. E, por enquanto, nós estamos aqui, nas redes sociais. Então, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós estamos no canal do YouTube e nós já temos 2 podcasts e em vias de realizar mais alguns. Então, mostro aqui cada uma das estruturas, né? Agora, em agosto, nós já participamos de algumas atividades do Dia do Patrimônio juntamente com outros museus, porque o nosso objetivo é dar passos lentos e firmes, então não criamos uma exposição específica, mas contribuímos com outros museus, a fim de que também as pessoas que visitem esses museus saibam da nossa existência. Então, participamos da exposição de máscaras que foi promovida pela rede de museus e também de uma outra atividade que foi feita do Museu da Maronesa, onde nós apresentamos, então, o site. Depois estamos também no Instagram, e aí no Instagram, como anteriormente nós já desenvolvíamos, enquanto projeto de extensão em pesquisa, o SECONEP, que era o Seminário da Consciência Negra de Pelotas. E a cada ano nós homenageávamos 3 personalidades negras, um ano feminina e outra masculina. Então, nós temos documentários e mini-vídeos que nós, então, homenageávamos e contávamos a história dessas pessoas. Essas pessoas liberaram e nós, então, colocamos aqui no IGTV estes vídeos. Então, hoje já é possível conhecer algumas dessas personalidades, entre elas a nossa querida Judith Bach, que trabalhou como no setor, primeiramente, de manutenção do antigo ILA, e depois passou a ser laboratorista de escultura, que é a que criou a estátua da mãe Iemanjá, né? Que está hoje no Barro Duro, e também o busto de Tancredo Neves. Então, um pouco de sua história está aqui e de algumas outras personalidades negras do município de Pelotas. Em breve, teremos outros documentários. Também já temos um canal no YouTube, porque ao longo desse tempo, para que pudéssemos também ter uma formação e para que pudéssemos partilhar com a comunidade esta formação, nós já desenvolvemos 5 webinars com diferentes temáticas. Então, aqui seria para conhecimento técnico, a fim de que pudéssemos construir mini documentários ou também produção de podcasts. Já tivemos um webinar com um radialista, e aí também falando sobre edição e de que cuidados que se deve ter. Na última semana tivemos um webinar com uma professora do Rio Grande do Sul, uma professora da Unesc de Santa Catarina, a daqui do Rio Grande do Sul era da Unipampa de Jaguarão, professora Sátira Machado, a professora Normélia, da Unesc de Santa Catarina, e a Brenda, que é uma designer de Curitiba, falando sobre a cultura dos 3 estados, para que também pontuássemos o que é relevante
tratar tanto da história quanto da cultura negra, para apresentar no primeiro momento. Na semana que vem, nós teremos a presença do Dalton, o desenvolvedor do software Tainacan. Esses webinários acontecem às quintas-feiras, às 19 horas, numa sala de webconferência da UFPEL. Então, nós teremos o Dalton, nós teremos nosso querido amigo e parceiro Matheus Cruz, do Museu do Doce, nosso museólogo, e também do curador Pelegrim, que era um professor que se aposentou, e na saída eu o convidei, e ele de pronto veio contribuir, e então, a partir dos seus conhecimentos e da experiência profissional de cada um deles, eles vão instruir, né, tanto o nosso grupo de pesquisa, mas tantos outros grupos que queiram construir museus comunitários, para como constituir um acervo, como criar exposições e como utilizar o plugin Tainacan para a construção de exposições e para a própria organização do museu. Aqui, então, também mostro a estrutura, né, plataforma do Mabsul no podcast, no Spotify, né? Então, quem for ir lá, eu vou pedir para que se inscreva. Quanto mais inscritos, mais empolgados estaremos para colocar outras apresentações. Se vocês forem escutar, vão ver que existe uma batida de tambor ao fundo, porque Pelotas também foi instituída, né, a cidade do tambor de Supapo, então nós fazemos referência e agradecemos imensamente ao griot de Lermando de Freitas, que prontamente, né, fez esta criação para que pudéssemos colocar enquanto fundo musical, e a primeira entrevista com a Fernanda Férsula, que é a rainha de várias entidades carnavalescas, mas também publicitária, e que tem trabalhado a nível de dar visibilidade à Academia do Samba, que é uma escola de samba mais antiga no Brasil em atividade. Então, nós também temos este patrimônio. Aqui, um outro espaço onde podem ser escutados. Este a gente pode simplesmente colocar o link no computador e escutar. Então, são as duas plataformas onde estão os podcasts. E, na atualidade, aqui também tinha uma imagem que não aparece, nós temos profissionalismo, competência, muito entusiasmo, muitas pessoas que estão querendo vir a contribuir, mas nós precisamos ainda de equipamentos. A Universidade Federal de Pelotas já nos direcionou uma sala, num local muito apropriado, né, para que também jovens possam minimamente conhecer o que se está constituindo, então está em reforma, então logo fique pronto, nós também haveremos de divulgar, mas nós precisamos de equipamentos, precisamos de impressoras, precisamos de scanners, os móveis, né, o Centro de Artes também acredito que estará possibilitando, mas se houverem unidades que têm impressoras que não estão utilizando, ou têm scanners que não estão utilizando, e que possam vir a contribuir e colaborar para que a gente venha a utilizar, para fazer os registros, ficarei eternamente agradecida. Por enquanto, nós estamos contando com os equipamentos que temos, né, com o meu computador, com a câmera fotográfica de alguns membros, com as mesas digitalizadoras de outros membros, né, então estamos utilizando o que temos porque estamos focados e é nosso objetivo trabalhar em termos de divulgar, né, os patrimônios e também fazer parte desta luta antirracista. Aqui apresento algumas fontes utilizadas nessa apresentação e agradeço a atenção de vocês, concluindo com uma frase que acredito que muito me representa e que foi dita pela ativista negra Angela Davis, que fala que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Muito obrigada aos parceiros do nosso grupo de pesquisa e extensão que estão presentes, e obrigado também pelo convite para que a gente pudesse falar um pouco sobre o trabalho que nós temos realizado intensamente para mudar a realidade que se tem até o momento. Muito obrigada, que empolgação a gente fica, realmente é uma inspiração, né? Uma mulher cheia de garra e que faz as coisas acontecerem. Então, uma admiração minha por ti, por todo esse trabalho maravilhoso que tu vem realizando, né? E eu acho que
inspira muitos jovens, né, que estão na universidade, e a gente tem que tentar ajudar. As parcerias são fundamentais, então pode contar, enquanto nós estivermos na frente da rede de museus, né, seremos parceiros dentro do possível, e foi um prazer te escutar e conhecer um pouco dessa história e o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo realmente. Então agora eu vou abrir para as perguntas, né, porque eu acho que o pessoal vai querer falar alguma coisa aqui. Eu estou curiosa para ler aqui. Não, vai subindo rápido nosso chat aqui, vai subindo, a gente não consegue nem acompanhar. Então, o pessoal tá, Maristela maravilhosa, Fabiana maravilhosa, Fabiane, diretora do Museu da Baronesa, né? Nossa colega grande querida. Parceira. A Jocelyn, obrigada por toda a explanação, nosso trabalho, muito orgulho, a Camila, a Annelise Palmas, parabéns, a Kernen, minha bolsista, muito bom, a Amanda, lindo trabalho, olha, o Pelegrini está aqui, ó, parabéns, Josemar, um querido, uma das pessoas né? mais empolgadas do grupo. E ele é, né, um incentivador, assim, da cultura da cidade, né, e dessa universidade. Eu acho que tem professores que passam na vida da gente e deixam marcas. Pelegrini foi meu professor, né? Então, eu acho que a gente se inspira muito nessas pessoas, né? E ele foi e é uma pessoa maravilhosa. E carregou essa universidade com muito amor, né? Vamos lá. Renata, parabéns, excelente palestra. Mariane, muito bacana. Roberto, parabéns. Rosemar, a Sabrina também. Roberto foi meu aluno. Que legal. No IFE, muito tempo atrás. Fui aluno da Rosemar no IFE Sul, Rosemar. Já vai fazer mais de 20 anos. Que bom, não, Roberto. E não façam as contas, por favor. A Daniele também, nossa colega da conservação, parabéns. A Erika também, só elogios, né? E eu acho que foi muito legal, assim, a gente conseguir agora instalar o Tainacan aqui na universidade, né? Vai dar visibilidade para vários acervos, né? Que ficam invisíveis dentro da instituição. Eu acho que a gente conseguindo organizar essa rede de parcerias é fundamental, assim. E quais as suas perspectivas agora, né, durante a pandemia? Eu sei que a gente está trabalhando horrores, eu acho que a gente está trabalhando tanto quanto presencialmente, né, ou até mais, porque a gente está com essas atribuições todas, e pelo visto a ação tem sido grande, né, e daqui para frente estão fazendo esses chats também, essas lives pelas plataformas, e o grupo, pelo jeito, vai se estendendo mais, né? Eu acredito que muitas alunas aqui que estão assistindo vão querer participar do teu projeto também. Serão bem-vindos. Bom, o que a gente está fazendo agora? Nesse momento, nós estamos criando parcerias, né? Então, estou contactando com várias instituições, porque também a gente não pode ser egoísta, a gente sabe que as pessoas precisam sobreviver, né, que esses graduandos precisam sobreviver, então, minimamente, que aqueles que são graduandos tentar buscar uma bolsa para que eles, enquanto participar também enquanto política de permanência, né? Então, é isso que está acontecendo nesse momento, busca de equipamentos também, para que a gente possa desenvolver as ações. Já passamos pelo momento medo, que foi o mês de março, quando alguns tinham medo da tecnologia, e aí, aos poucos, a gente foi dando as mãos, porque também a nossa filosofia aqui é Ubuntu, né? Unidos nós somos fortes, então, aqueles que conhecem tecnologia, que são os nossos universitários, vão nos ensinando. Então, alguns dias atrás, foi quando eu aprendi, por exemplo, a fazer assinatura digital, onde qualquer pessoa pode fazer, também conhecimento que vem sendo repassado por eles, e nós, então, vamos concluir esse webinar, né? O último será na próxima quinta-feira, então, estão todos convidados. Depois eu posso colocar o link da sala também, que vai ser, então, o último de formação, e depois nós vamos começar a nível de organizar o acervo, definir as exposições, começar a construir o site de forma definitiva, e começar também a dizer... vai ter um outro webinar ainda, de educação patrimonial.
que vai ser aquele onde a gente vai, já com parte do acervo, ver de que forma, e aí também direcionado, né, para os alunos de artes visuais, licenciatura, e outras licenciaturas, não só de artes visuais, para que com esse acervo possa construir atividades em meio virtual, porque também nós temos que levar em consideração esse tempo de pandemia. Não, essa pandemia veio para nos obrigar a mexer nas tecnologias, né? A gente passa mais tempo agora na frente da tela do que outras coisas que eu até gostaria de estar fazendo, né? Mas é um momento que a gente está passando. E outra atividade ainda é a reforma lá, que está acontecendo já a reforma da sala, então também tenho que ir até lá. Vai ser surpresa. Vai ser surpresa. O lugar é muito bom. Ai, que bom. Vamos ter uma inauguração presencial com o prato que tu aprendeste em Portugal. Sim. Que aí, como eu sou arquiteta, então também a parte de instalação elétrica e os pontos de internet, onde vão ficar os equipamentos, então estou trabalhando nessa definição também. E a contar de hoje, eu passei a ser coordenadora do curso de Artes Visuais e Licenciatura. Então, trabalho não me falta, mas bateria também não me falta. Então eu vou indo. Muita energia. Bastante. Mas eu acho que as mulheres têm uma energia diferente, assim, do que os homens, né? A gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. É uma característica feminina, eu acho que isso. Os homens não conseguem dar conta da... Não. Impossível. Eles fazem uma coisa de cada vez só. Uma coisa de cada vez. Mas olha, Rosemar, foi um prazer te receber aqui nessa tarde fria que está em Pelotas, né? Muito. Vamos nos resguardar em casa, todos de máscara, se sair o mínimo necessário, nos cuidarmos. E para quem quiser fazer as máscaras com as imagens dos museus, tanto do Museu Afro como dos outros da UFPEL, a gente vai disponibilizar o endereço depois de uma pessoa que está confeccionando o preço de custo, e ficam muito bonitas. Alguns museus já fizeram, eu inclusive fiz do meu projeto, né, do Laboratório Aberto, e quem tiver interesse, depois eu passo o contato para a Rosimar, né, para divulgar as máscaras também, vai ficar bem bonito, a gente desfilando pela cidade, decorando de máscaras. Nós enviamos a fotografia do Carnaval de 1927, do Clube Chave Mole, né? Linda. Do Carnaval de Arroio Grande, e também da Fernanda Ferso. Então, nós também temos algumas imagens que eu acho que ficaria bem interessante. As máscaras, vou procurar sim. Vai sim, vai ficar lindo. E a Kerlin, a minha bolsista, ela é de Rio Grande, então ela deve ter visto as máscaras lá da Iemanjá, na Praia do Cassino. Ficaram lindas aquelas fotos também, né? Ficaram. Aquelas, a mamãe coruja, aquela foi o meu filho que fez. Porque também tudo é momento pandemia, queremos fazer exposição. Como vamos conseguir as fotos? Vamos buscar o nosso acervo, que fica mais fácil para conseguir liberação da imagem. Pois é, a Sofia, minha filha, também participou. Botamos a família na produção. Sim, estreitando as relações. Isso é ótimo. Vamos ver se alguém está digitando. E aí, só pedir desculpa quando escreverem, tá? Nós já temos um e-mail, que é museuafrobrasilsul.fpel@gmail.com. Então, aqueles cursos de pós-graduação ou de pós-graduação, né, programas de pós-graduação que tiverem pesquisas e quiserem vir a contribuir, né, com os resultados para a construção do acervo, nos escrevam. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá? E que serão muito bem-vindos, tá? Todas as contribuições serão muito bem-vindas. Então, acho que podemos... Posso falar, André, rapidinho? Claro, Roberto, fala. Rosemar, eu me lembrei de uma coisa, eu não sei se tu conheceu a Fran, que se formou na Conservação e Restauro. Não, a Fran não. Ela estava na sala, eu acho, eu vi o nome dela. Ela estava na sala, por isso que eu estou falando, ela não sei se ela está aí, ela se manifesta, porque ela fez o TCC sobre o Felipe Povo, e o TCC ficou super bom, fui eu que orientei, não é porque eu orientei, mas é porque ela trabalhou muito, assim. Ela inicialmente queria ter feito a restauração daquele mural que tem ali na frente do Campus 2, só que aí faltou um pouquinho de fôlego, porque precisava de muito tempo, e o TCC não dava tempo para isso. Mas ela fez um TCC super bom, com a biografia, assim, do Felipe, breve e tudo mais, tem bastante imagem,
tem o trabalho dele documentado. Eu acho que era importante, não sei, se é que isso já não está acontecendo, vocês entrarem em contato com ela até para dali a pouco aproveitar esse material e produzir alguma coisa para o museu, porque o Felipe trabalhava com grafite, arte urbana, ele faleceu, coitadinho, e essas coisas, o grafite, questão de anos, vai se apagar, né? Então, isso aí tem que ter documentação visual, e a Fran levantou bastante coisa dele. Uma sugestão só, uma colaboração. Ah, tu tem o contato dela? Sim, eu não tenho aqui, mas eu tenho um e-mail, eu posso te passar, daí se tu quiser. Tá, ou então eu deixei o e-mail, vou... o e-mail do museu eu coloquei aí no bate-papo público. Se tu puderes passar para ela, que depois eu entro em contato. É importante para o trabalho do Felipe, mas é importante para o trabalho dela também, porque ela trabalhou bem, assim, o texto está bem escrito, ela pode colaborar e também divulgar o trabalho dela. Com certeza. Não, vai ser ótimo. Só isso mesmo. Obrigada, Não, Roseli. ótimo, obrigado pela contribuição. Então, pessoal, mais uma tarde fria. Vamos dar por encerrado, que às 7 horas eu tenho que entrar em sala de aula hoje. Nossa! Então tá, muito obrigada pela participação, foi ótimo. Vamos nos encontrar muito ainda, né? Ainda mais agora com a proximidade dentro da rede de museus. Foi um prazer te receber nessa tarde. E obrigado, pessoal. Eu ainda fico um pouquinho na sala, para quem não assinou a lista de chamada pode assinar. E depois os certificados vão via e-mail, né? Pelo link que vocês vão receber um link no e-mail para ter acesso ao nosso certificados. E eu agradeço novamente pelo convite, agradeço a presença de todos também, né? Vejo muitos parceiros, muitos pesquisadores lá do grupo de pesquisa que estão presentes também. Então, obrigado por apoiar e por estarem aqui prestigiando também. Tá, muito obrigada, gente. Boa noite.